Olá, sejam bem-vindos ao podcast Além da Sala de Aula. Eu sou Paulo Marques e juntamente a mim, nesse episódio, está a aluna Cíntia Aparecida. E nós somos graduandos em Pedagogia e atualmente residentes do programa Residência Pedagógica. Esse podcast ele é idealizado e produzido por nós, residentes do Programa de Residência Pedagógica da Universidade de Pernambuco, no campus Mata Norte. Ele é coordenado pela professora Mirtz Lira. Nosso principal objetivo é de levantar um debate acerca das perspectivas e os desafios enfrentados pelos pedagogos em espaços não escolares. Para isso, convidamos a professora Lourdinalva Pedrosa, que é mestra em Gestão Ambiental pela Universidade de São Carlos, no Paraguai, e também mestra em Educação pela Universidade de Pernambuco, campus Mata Norte. E atualmente ela é coordenadora regional da Mata Norte de Divulgação Científica das Ações do Espaço Ciência, Pernambuco. A convidamos para falar sobre a sua experiência enquanto pedagoga atuante em espaços não escolares. E por conta da pandemia do Covid-19, todo este podcast foi gravado de modo remoto para atender aos protocolos de distanciamento social. E sem mais delongas, vamos começar. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso podcast. E para começar, eu queria que você relatasse como foi a sua formação, partindo lá da educação básica, a escolha do curso de graduação, até chegar no seu mestrado, assim, como foi a sua trajetória acadêmica? É muito importante para nós fazermos um relato, né, uma memória de tudo aquilo que a gente vivenciou e construiu ao longo dos anos, né, para sermos o que somos hoje. Então, um alicerce, uma base, ela é muito importante para essa trajetória e esse crescimento. Eu relato muito bem sobre a educação básica, mesmo sendo um período assim, década de 70, 80, um período onde o ensino era tradicional, né? Muitas coisas ainda não mudaram, mas eu digo que naquela época era bem tradicional. E eu iniciei estudando na escola municipal, né, onde eu fui alfabetizada na cartilha, que na época era a cartilha, era o ABC, mas com muito prazer eu aprendi a ler, aprendi a escrever e ler fluentemente. Era fundamental fazer a alfabetização. Fui à primeira série, segunda, terceira, quarta série. Não tenho recordações assim que me fizeram que me faz relatar algo que me deixa uma marca de primeiro a primeira série à quarta série. Os professores basicamente mudavam apenas do nome, né, a pessoa, mas na verdade o ensino ele não tinha aquele entusiasmo. O importante para nós era aprender a escrever, ler fluentemente, né, aprender as operações, mas foi um conhecimento, foi um aprendizado muito grande. Por ser filha de agricultor, dona de casa, morava na zona rural, ia a pé para a escola e em São Vicente Ferre, Pernambuco, mas mesmo assim nunca desisti do que eu realmente almejava, né? Meus pais tinham apenas as séries iniciais, primeira, segunda e terceira série, mas tinha muito orgulho, sabiam ler, escrever, e eu não poderia fazer feio também. E daí, a partir da quarta série, passei por média e ingressei no sexto ano, fiz o sexto. E nessa trajetória de sexto, sétimo, oitavo e nono ano, recordo bem que o que mais me chamava a atenção era desenhar, que eu desenhava muito bem, fazia boas redações, me destacava com as redações, mas havia um professor de ciência que me encantava, chamava-se professor Everaldo. As aulas dele eram aulas
que encantava os alunos. A gente fazia experimentos, mesmo que naquela época a gente não tinha laboratório no colégio, mas ele proporcionava a gente realizar atividades inovadoras, e isso fez com que o encanto pela ciência fosse maior, e o gosto em pesquisar, o gosto em estar atento aos trabalhos. Foi esse professor que instigou esse conhecimento para nós. Desta forma, foi com que eu comecei a perceber o que realmente eu queria para a minha vida. Se futuramente eu fosse cursar uma faculdade, eu queria fazer algum trabalho relacionado às ciências, mas ainda não tinha nada amadurecido. Tudo era muito novo, né? Eu morava na zona rural, como é que eu ia fazer uma faculdade ainda, por ser tão longe de mim? Mas aí, dando sequência, né, segui para o ensino médio. Na verdade, toda filha, né, mulher, tinha que direcionar ao magistério. Na verdade, o que eu gostaria de fazer mesmo seria contabilidade. Mas meu pai me propôs: ou você vai fazer magistério no Santa Maria, ou você vai ficar sem estudar, porque o magistério me daria a oportunidade de ter um trabalho e a contabilidade possivelmente ia ser mais difícil. E logo me encantou, porque meus pais, numa condição melhor, me ofertou estudar no Santa Maria, uma escola em outra cidade. Eu já estaria mais independente e iria conhecer uma cidade maior chamada Timbaúba. E aceitei o desafio. Realmente foi um desafio, porque inicialmente o que me chamava a atenção era a contabilidade, mas através das disciplinas, da forma como foi me passado, os conteúdos, o conhecimento, fui aguçando a curiosidade pelo magistério e concluí, né, com muita eficácia. E logo que concluí o magistério, ingressei na UPE, passando justamente em biologia, em Nazaré da Mata. E foi muito bom, muito encantador, porque eu comecei a ver na prática tudo aquilo que o professor Everaldo me ensinou. Mas no decorrer dos anos, me casei, infelizmente tive que parar a universidade, e retornando mais tarde, concluí o curso de biologia, aproveitando as disciplinas que eu havia trancado na UPE, e concluí na Faculdade de Goiânia. Sequencialmente, eu comecei a iniciar minhas aulas, e que na verdade sempre era uma dedicação às aulas de ciência, à experimentação. Eu gostava muito de levar meus alunos a realizar práticas, a apresentar trabalhos, a fazer pesquisas. E com tudo isso foram anos, né, de trabalho. E nada é por acaso, até que certo dia o município, né, em 2012, foi ofertado pela secretaria o curso Parfó, que as universidades públicas, né, ofertavam a segunda licenciatura. E foi aí que eu me encantei, porque eu fiz, né, licenciatura em biologia, mas me faltava algo para completar aquele conhecimento, um olhar mais aguçado para as crianças, um olhar mais aguçado para o que eu estava fazendo. Então, ingressei no curso de pedagogia, e que foi de grande aprimoramento para a minha vida, uma mudança demasiada nas concepções que eu tinha em relação ao educar.
ao conhecimento, à construção. E ao lidar com os alunos, ao lidar com meus planejamentos, e então foi um crescimento maravilhoso juntamente com os professores da UPE. E sou muito grata a esse processo e o apoio, né, da família, da educação, no qual o município me apoiou. E aí, nessa trajetória maravilhosa, com esse crescimento e a partir daí, né, as produções científicas que eu fui construindo no decorrer dos anos, me veio a oportunidade de me submeter à seleção do mestrado também na UPE. E foi para mim um privilégio, porque, graças a Deus, realizei, né, fiz minha inscrição, apresentei minha proposta de trabalho, fiz a prova, né? E para mim foi uma grande surpresa quando foram avaliados os currículos, né, de todos que estavam ali submetendo, né, de acordo com a seleção que estava ocorrendo passo a passo. O currículo, eu fui a única que tirei 10 no currículo, e isso me fez assim perceber que mesmo morando numa cidade tão pequena, não existe essa questão de diferença. Qualquer pessoa ela é capaz de ser bom sem precisar menosprezar ninguém e passar e submeter às seleções, não importa o lugar que você esteja, importa o conhecimento que você tem. E aí eu consegui, graças a Deus, a entrar no mestrado. Minha dissertação, o tema da dissertação foi as Assembleias de Estudantes, fundamentadas em Janusz Korczak, a construção de uma escola democrática. Foi orientado pelo professor Hugo Monteiro, que é professor da Universidade Rural de Pernambuco, e desenvolvi meu trabalho na Escola José Nilo Pereira, em Recife, uma escola como se chama, né, de favela, de morro, que na verdade atendia essa clientela, mas consegui defender e com êxito, com nota 10. Então, minha trajetória foi bem acirrada. Para mim não existia muitas barreiras. Eu seguia o caminho que eu via que a construção me poderia oportunizar caminhos de crescimento, desde publicação de artigos científicos, de pesquisa, de congressos. Então, na verdade, assim, tudo isso me fez um novo olhar e até hoje é o que eu faço. Mesmo hoje, fechando minha carreira do magistério com 30 anos, já aposentada, mas eu não parei, continuo aí nessa trajetória de busca, de pesquisa, de leitura. Hoje estou aqui fazendo mais um curso técnico pelo CERTA, que me encanta, que é muito voltado pelo projeto de vida, e também, né, voltei, fiz contabilidade, que era um sonho que eu tinha. Então, assim, para quem busca, nada é impossível e o tempo não para. Então, estou sempre me inovando, buscando cursos, aperfeiçoamentos para que a gente possa ofertar para quem busca ajuda, ou que quer compartilhar, ou que me procura para alguma formação. E hoje trabalho em escola particular, estou coordenadora nesta escola do fundamental anos finais e anos iniciais. E para mim é um privilégio, a gente tem realizado boas ações na escola, inserindo Olimpíadas,
torneios, né, na sala, feira de ciências. Então, assim, o meu processo de construção na educação sempre foi de buscar e ofertar no meio onde eu estou localizada, onde eu estou inserida, pois eu vejo muito o indivíduo como se fosse eu, ou meu filho, porque aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Então, se eu tenho muito conhecimento, então eu tenho que ofertar o conhecimento bom para aquele que está próximo, né, e que eu possa realmente construir com ele aquilo que eu também pude construir e não passar, né, por algumas etapas difíceis que eu passei nessa trajetória quando a gente não encontra apoio de pessoas que estão ao nosso redor. Então é importante que o professor precise sempre ter um olhar mais de acolhimento e de amorosidade para com o próximo. É bastante pertinente a fala da professora Lurdinalva, quando diz que uma base é muito importante para o crescimento educacional. Nós, enquanto pedagogos, sabemos como é importante uma base sólida para que os indivíduos se desenvolvam na sociedade. É no início que se deve instigar e incentivar nos pequenos a busca pelo conhecimento, pelo desejo de aprender, voltando a sua curiosidade para a sua aprendizagem. E mesmo ela, a professora Lurdinalva, que veio, né, da época onde o ensino era pautado na cartilha ABC, no método mais tradicional de ensino, digamos assim, foi nas aulas de ciência que ela se viu estimulada a buscar, a pesquisar, a investigar o conhecimento e no futuro, atualmente, né, ela pôde relacionar essa paixão pela pesquisa com a docência, transformando-a assim em uma educadora que entende a importância do estímulo pela pesquisa nos pequenos para o seu desenvolvimento educacional. E dando sequência, quando questionada a respeito de como ela enxerga as implicações da formação continuada a nível de Secretaria de Educação e a nível de pós-graduação, a professora afirma que Falar de formação pedagógica é algo muito importante nos dias de hoje, principalmente em tempos tão atípicos, né? Tantas coisas que o professor tem vontade de conhecer e de aprender nessas aulas remotas, né? E nesse ensino híbrido. E a formação continuada, ela vem para dar justamente esse apoio durante o ano, né, nesse planejamento, após o início das aulas, essa preparação tem que ser elaborada enquanto Secretaria de Educação para atender essas demandas. No entanto, o que eu percebo é essa fragmentação enquanto município. Quando eles se reportam à formação continuada, eu digo que são encontros esporádicos, porque esse conhecimento ele não tem um significado, né? Como o próprio Paulo Freire fala, né? Não há saber maior, não há saber menor, há saberes diferentes. Então, esses saberes é que é necessário dentro de uma escola, de um espaço, de uma coordenação. É preciso que a gente junte esses conhecimentos, saberes, né? A escuta, o acolhimento do professor, o acolhimento do formador, desse acompanhamento, né, dessa avaliação, desse processo durante o ano, dessa formação realmente que venha trazer ao professor um olhar aguçado para um conhecimento de investigação, de pesquisa, e que vá reportar isso nos resultados dos alunos, né? Que o sujeito é o aluno, o sujeito está esperando mesmo por um aprendizado diferenciado e que, na verdade,
Em muitos municípios isso não acontece, e diante das minhas observações, né, diante dos municípios que eu tenho conhecido, a gente vai aprendendo e vai percebendo, né, que alguns municípios eles só trazem um encontro ou uma formação 2 vezes no ano, e na minha concepção, enquanto município, enquanto secretaria, eu não tomo isso como formação continuada. Então, o que eu vejo é a importância da universidade, ela fazer essas parcerias com os municípios, pois a universidade, na pós-graduação, no mestrado, tem formado os docentes excelentes, e que essas parcerias vão levar para o município acompanhamento realmente de forma mais complexa, e que tenha um conhecimento, um empoderamento, e que venha a escola, o coordenador, ser protagonista de um conhecimento com mais especificidade. Então, a universidade, ela tem essa proposta. Eu acredito muito, eu acredito na universidade, eu acredito na pesquisa, eu acredito na formação do docente que a universidade está formando. Então, é preciso que isso fique muito visível, e que os municípios comecem a ter uma nova visão, não desmerecendo as assessorias, mas que o corpo docente e que a equipe de discentes que estão saindo da universidade sejam vistos e oportunizados para essa nova proposta de ensino e de aprendizado, porque é uma troca de experiência, e esse conhecimento vem construir novas perspectivas, né, diante do município, e crescimento educacional. Faz-se muito importante a fala da professora Lourdinalva acerca da formação continuada dos professores, pois, para além de ser um aperfeiçoamento de saberes assim constante, nesse período de tempo que estamos vivendo, um período de tempo atípico, pandêmico, foi necessário uma reinvenção, assim. Os professores em formação hoje, todos nós, tivemos que nos reinventar, assim, e aprender muita coisa em muito pouco tempo, acerca de meios remotos de comunicação, recursos tecnológicos e digitais. E muito disso vai ficar como um diferencial. Certamente, os professores que estão se formaram durante essa realidade, eles serão, assim, diferentes dos professores que tiveram, sabe? E isso é muito importante porque junta com a fala que a professora Nova trouxe, né? Das secretarias serem muito importantes para essa formação continuada e dar esse suporte a esses professores. Então, eu acho que os professores pós esse ensino remoto, pós essa pandemia, eles terão um diferencial assim muito importante para a educação. Mas, aproveitando aqui que você falou da sua trajetória acadêmica, durante sua formação profissional, quais funções você exerceu que tiveram uma ligação direta com a sua formação inicial em pedagogia? O curso de pedagogia me facilitou muito para chegar no espaço ciência. Em suma, eu digo que é uma visão holística que o pedagogo tem em relação ao espaço, né? Essa questão do trabalho em equipe, da forma do falar, né? Da forma do argumento que a gente tem é diferenciado. É necessário que, para chegarmos, né, em um evento, é preciso que a gente tenha essa prévia, né, esse conhecimento aguçado, e que esse curso nos oferta, né, essa possibilidade de vários olhares, como o próprio
Paulo Freire cita, né? Não é o saber mais, não é o saber menos, são os saberes diferentes que a gente faz essa soma e consegue rever nossas ações, e com isso faz com que a gente amplie nossa visão e exerça com mais eficácia o trabalho no qual a gente está proporcionando ou planejando dentro de uma localidade, dentro de um espaço, dentro de uma escola, dentro de um município. Então, o que eu posso citar é essa visão holística que me favoreceu muito a chegar a ser coordenadora no Espaço Ciência. É incrível, né, como a pedagogia ela nos proporciona essa capacidade de entender melhor o todo. E como a professora Lourdinalva citou, o Paulo Freire, nosso patrão da educação, que traz assim em suas obras a importância desse olhar mais amoroso para a educação, que é preciso entender os indivíduos, seus contextos sociais, para que a gente possa trabalhar com eles o seu crescimento educacional, sabe? E ela descreve a pedagogia como capaz de promover nela esse entendimento, que é preciso conhecer os indivíduos e seus contextos para promover o conhecimento. E dessa maneira atender a todos, sem deixar ninguém para trás. E esse olhar que ela tem, né, sobre a pedagogia é muito necessário. E com isso chegamos ao fim do nosso primeiro episódio, mas o nosso debate ainda não acabou. Teremos mais 2 episódios à frente sobre esse assunto, que serão lançados em breve. E desde já queremos agradecer à professora Lourdinalva pela disponibilidade, e pelos ensinamentos. Quero agradecer a todos que nos ouviram até aqui e até o próximo episódio, onde falaremos sobre o papel do professor além da sala de aula. Até lá!